Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês, meus amores, aí do outro lado? Espero que todos estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na companhia da sua família, dos seus amigos da escola ou da rua onde você mora, seja descansando, seja estudando, seja ajudando a mamãe e o papai nos afazeres, seja brincando ou só de boa, não importa o que você está fazendo, com quem você está fazendo e onde você está. O que é importante é que Jesus e o Espírito Santo seja a sua companhia aí do seu lado, te ajudando a fazer o que é certo, te protegendo, te guardando e te abençoando. E aí, prontos para ouvir mais uma história maravilhosa da Bíblia? Hoje, a professora Esther vai começar uma nova série, a série A Vida de Elias, o grande profeta da Bíblia. E aí nós vamos aprender sobre como Deus, providenciou tudo na vida desse grande homem de Deus, o que ele fez, que ele é considerado um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia, né? Então, vamos aprender com a vida de Elias? Então, Elias de repente, passando lá diante dos guardas lá do palácio, na cidade de Samaria, passou perante todos os soldados, no grande salão, e ele ia lá arrastando suavemente as suas sandálias empoeiradas pelos pisos de mármore, e ele se dirigiu diretamente a quem? Ao rei Acabe, que era o rei que estava no trono. E olha só o que Elias falou para Acabe. A história dele está aqui, em 1 Reis, no capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, Elias, ele chegou, na presença do rei e deu esta advertência. E os ecos, foram ouvidos pelas paredes de mármore. E ele deu meia volta, ele deu essa palavra lá para o rei Acabe e deu meia volta e caminhou rapidamente para fora do salão, deixando todo mundo, que estava ali no salão junto com o rei, e o rei atônito. E quem era esse homem que se atreveu a falar com tanta autoridade para o rei? De onde ele veio? Sua advertência era verdade? Então, esse homem era um dos mais corajosos profetas do Deus vivo. Ele era um homem que o rei Acabe nunca mais se esqueceria. E Acabe era um do rei mais malvado de Israel. Ele incentivava o povo a adorar a ídolos, estátuas feitas de madeira e de pedra, representando deuses falsos. E Jezabel, a esposa de Acabe, trouxe muitos costumes pagãos do seu país. E esses costumes chegaram a ser a religião oficial de Israel. Olha só. E o rei Acabe construiu um templo em Samaria quando viu que seu povo, ele construiu esse templo para adorar aos deuses falsos e ao principal, um deus chamado Baal. E embora os israelitas soubessem, o povo de Israel soubesse que isso era errado, eles se afastaram, do Deus vivo e verdadeiro e adoraram esses deuses falsos. Então, Deus deve ter ficado muito triste, quando viu que seu povo se afastando dele. E ele estava esperando pacientemente que o povo admitisse seu pecado, mas eles não fizeram isso. Então agora Deus queria ver que o rei e o povo, ele queria que eles reconhecessem a seriedade do seu pecado. E aí Deus enviou, este homem improvável para ser o seu profeta, alguém que levaria a mensagem de Deus. E o nome deles era Elias. Sabe o que significa o nome Elias, crianças? Meu Deus é Jeová. Então você, criança aí, que tem o nome de Elias,
saiba que seu nome significa meu Deus é Jeová. E Elias vinha de um pequeno povoado na montanha a leste do Rio Jordão chamado Gileade, onde o terreno era duro, então era uma terra assim bem seca, bem dura, né? Tipo o nordeste do nosso país, né? Que é aquela terra assim bem seca, bem esturricada. E Elias era um homem forte, acostumado, né, com a vida dura do campo. E ele também conhecia e amava Deus com todo o seu coração. E tinha um ardente desejo de servir a Deus e incentivava as outras pessoas a obedecer a Deus. E sabendo que Israel tinha se afastado de Deus para adorar a ídolos, Elias orou fervorosamente, pedindo a Deus que não mandasse chuva. Então ele falou: Senhor, então se o Senhor está me usando para levar essa profecia, então não mande chuva, a fim de que o povo soubesse quem era o verdadeiro Deus vivo. E Deus atendeu a oração de Elias. E as pessoas de Samaria ficaram curiosas quando esse estrangeiro com roupas velhas, né, entrou na cidade e se apresentou ao malvado rei Acabe. E olhando fixamente para o rei, Elias falou essa mensagem, né, que Deus lhe havia dado: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E a mensagem de Deus significava que haveria uma grande seca, não iria chover. E por isso não haveria água para beber, aí as plantas não cresceriam. Era o castigo de Deus para Israel, porque eles tinham pecado, se afastado de Deus. Então, Deus enviou, né, essa seca como castigo pelos pecados do povo. E Elias, o profeta, entregou a mensagem do castigo ao malvado rei. E depois Elias foi embora do palácio da mesma forma que ele chegou, bem rápido. E logo, né, chegou a seca. Como Deus havia falado através da boca dele, né, mandado aquela mensagem para o povo. Então, quando chegou aquela seca, né, que Elias tinha ido lá e falado para o rei, o que aconteceu? Logo que a seca chegou e começou a faltar água, Elias teria que sobreviver à seca de alguma forma também. E ele tinha outro problema. O rei e a rainha ficaram com raiva e culparam ele pela seca. E eles queriam tirar a vida dele. Então Deus falou com Elias outra vez, dizendo, depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. Então, Deus disse para ele sair de Samaria e ir para o leste, para o riacho de Querite, onde Deus o protegeria e cuidaria dele. E Deus disse para Elias beber da água do riacho e prometeu que lhe daria alimento através de corvos. Pode parecer estranho, né? Que já pensou como é que corvo? Corvo é parente do urubu, é um animal que vive na carne, sabe? Se alimenta de carniça, de carne podre. Como é que Deus vai cuidar do profeta assim, através de corvos? Pode parecer muito estranho, mas Elias, ele não questionou a Deus. Não se preocupou em saber como tudo ia acontecer. Nem se preocupou, né? Nem procurou outra pessoa para suprir as suas necessidades. E a Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu e ele começou a caminhar até o riacho, sabendo que Deus seria o provedor daquela necessidade, né? Das necessidades que ele tivesse. Então, Elias obedeceu a Deus. E Elias tinha algumas necessidades como todos nós. E sabendo que Deus seria um provedor, ele obedeceu e saiu lá em direção ao riacho. E foi uma caminhada dali de Samaria até
ao riacho de Querite que Deus mandou, foi uma caminhada de 24 quilômetros. Um pequeno riacho que corria das montanhas até o Rio Jordão. E Elias devia estar com calor e cansado quando ele chegou lá, né? Porque estava sem chover, estava o tempo seco. Provavelmente ele tomou água do riacho, tirou lá suas sandálias, né? Molhou os seus pés para refrescar naquela água fresquinha. E depois continuou confiando na providência de Deus, né? Ele descansou e dormiu. E quando chegou de manhã, Elias deve ter se acordado ao ouvir, né, o barulho dos pássaros. Corvos pretos estavam voando no céu e no céu não tinha nenhuma nuvem. E esses pássaros estavam trazendo pão e carne que eles jogaram para o profeta, porque ele estava faminto, né? Já dias ele andando, chegou ali o riacho e com fome. E depois, né, que eles jogaram a comida para o profeta, ele comeu até ficar satisfeito, depois matou a sua sede ali na água fresquinha do riacho, e de tarde os pássaros voltaram de novo com o jantar. E a Bíblia diz que toda manhã e toda tarde os corvos voltavam trazendo pão e carne para Elias. Só que Elias não fazia ideia de onde eles encontravam o alimento ou como ele sabia que tinha que trazer para ele. Foi um milagre que só o Deus vivo poderia fazer. E aí, depois de um tempo, o riacho começou o quê? A secar. E Deus disse para Elias para ele ir para Sarepta, onde uma viúva o quê? Uma mulher que ela não tem marido, que seu esposo morreu, não vive mais. Então, Deus falou para ele, ó, Elias, agora você vai até Sarepta, onde vive uma viúva, que ela vai cuidar de você. E Sarepta era a terra da rainha Jezabel. E estava a quase 160 quilômetros ao norte. Então era uma caminhada muito longa para Elias fazer. Imagina, ele chegou em Samaria, aí de Samaria até o riacho foi 24 quilômetros, que era a leste. E agora Deus mandava ele ir para o outro lado, 160 quilômetros, para ir para o norte. Mas, outra vez, Elias, ele nos perguntou, mas Senhor, sair daqui, nossa, tão longe, ai, eu tô cansado, como é que eu vou? Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu a Deus. E Elias deve ter ficado muito feliz quando ele avistou, né, a cidade de Sarepta, e quando se aproximou da porta da cidade, ele viu uma mulher recolhendo lá gravetinhos, né, para fazer um fogo, e de alguma maneira ele soube que ela era a viúva que ele deveria encontrar. Então Elias chamou a mulher e pediu que ela lhe desse água. Enquanto ela foi buscar a água, ele pediu que ela trouxesse, falou assim, mulher, traga pão para mim comer. E a mulher parou e olhou para ele e falou, eu não tenho pão, meu senhor. Tem um pouquinho de farinha e de azeite. Eu estava recolhendo gravetos para fazer fogo e preparar para mim e para o meu filho a última refeição. Depois de comermos, não teremos mais o que comer. Vamos comer e logo depois morreremos. E aí o profeta Elias disse para ela, não se preocupe, faça como tinha planejado, mas primeiro faça pão para mim e depois para você e seu filho. E Deus disse que não haveria farinha e azeite suficientes para fazer o pão até que ele envie chuva outra vez. Então Deus falou, a farinha não se acabará e o azeite não faltará. É só até que a chuva volte outra vez. E Elias sabia que essa mulher e o seu filho estavam a ponto de morrer de fome. Mas com confiança ela disse que usaria sua última porção de farinha e azeite para preparar uma refeição para os três. Não sabia como Deus cuidaria deles, só sabia que Deus havia prometido fazer isso. E Elias estava confiando em Deus, o provedor, que ele supriria todas as suas necessidades. E aí, depois de escutar
executar as instruções do profeta, a mulher fez conforme ele tinha mandado. Ela obedeceu e fez exatamente o que Elias havia dito. E ela preparou o pão e deu de comer a Elias e depois a seu filho, a si mesma. E ela pensava, né, que essa seria a sua última refeição. Mas no dia seguinte, quando ela foi olhar dentro da vasilha de azeite e da vasilha que ela guardava farinha, tinha lá mais azeite e mais farinha. Deus milagrosamente supriu as necessidades. E aí eu pergunto para você, o que você teria feito, né? Se você estivesse ali para ver esse milagre de Deus? Dia após dia, Deus continuou providenciando toda a farinha e azeite que Elias, a viúva e seu filho necessitavam. Então Deus cumpriu a sua promessa de suprir todas as suas necessidades. E assim como Deus supriu fielmente, quando Elias confiou nele, ele fará o mesmo por você. Olha só. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, lembre-se de que ele é provedor. Ele vai prover tudo aquilo que você necessita. Conte com Deus, né, para suprir as suas necessidades. E confia que ele vai suprir sim. É possível que ele não faça da maneira como você espera. Às vezes você está lá, né? Tem uma necessidade, está pedindo para Deus supri-la. Mas pode ter certeza que ele vai suprir além do que você necessita. Porque Deus, ele não é um Deus mesquinho. Quando ele supre as nossas necessidades, quando ele dá aquilo que a gente precisa, ele dá sempre o melhor. Deus não é um Deus de segunda mão, que dá as coisas de segunda, não. Ele dá sempre o melhor. Então, ó, o nosso versículo de hoje fala sobre isso. Ó. Olha só que versículo bonito. Ó. Tá lá no livro de Êxodo, no capítulo 15 e no versículo 2. Ó. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 2. Então aqui tá falando, aqui o Senhor é a minha força. Onde é que eu busco força quando eu estou precisando, né? No Senhor. E como é que eu devo me sentir, ou devo fazer quando Ele supre tudo que eu preciso? Eu devo ficar alegre, eu devo ficar feliz, eu devo cantar. E qual que você acha que é a maior necessidade que as pessoas têm hoje? Qual é a nossa maior necessidade? É alimento? É roupa? É calçado? É saúde? Como é que fala? É segurança? Qual que é a maior necessidade do ser humano hoje? Aí você pode pontuar tudo isso. Ah, professor, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas a maior necessidade do ser humano hoje é ter os seus pecados perdoados. Isso mesmo, crianças. Então, ele é a nossa salvação. Então, ó, eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Você tem necessidade para serem supridas? Aí você vai falar, sim, professora, eu tenho necessidades para serem supridas. Então, nós aprendemos sobre como Deus foi provedor para um dos seus profetas. Mas neste momento, né, eu pergunto de novo, o que você precisa que Deus provê para você? Ou então, sobre o que Deus proveu para você hoje, no dia de hoje. No dia de hoje, Deus já te deu saúde, deu alimento, deu a vida, o ar que você respira. Você e eu não estaríamos vivos hoje se Deus não tivesse providenciado tudo o que nós precisamos para viver. Quando Deus criou o mundo, ó, Ele deu um solo rico para crescer as plantas, para dar os alimentos, cuidado. Ele nos dá os medicamentos e outras coisas. Ele colocou um sol brilhante lá no céu para aquecer a terra e encher o espaço à nossa volta de ar para que nós pudéssemos respirar. Ele fez
tantos animais e insetos que as pessoas ainda estão descobrindo, alguns deles hoje. Algumas pessoas dizem que Deus não existe. Deus não existe. Mas a Bíblia, aqui no livro de Salmo, no capítulo 19 e no verso 1, fala bem assim, os céus declaram a glória de Deus. Só de olhar para o céu, você pode saber que Deus é real e que Ele é maravilhoso. E a coisa mais maravilhosa sobre Deus é que Ele nos ama. Ele nos ama o suficiente para ser o nosso provedor. E depois de providenciar tudo que as pessoas poderiam precisar quando Ele criou o mundo, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Deus não os fez como se fossem robôs que tem que fazer tudo o que Ele diz. Não. Seria terrível se nós fôssemos como robô, não seria? Você ali, robotizado, vai, faz, pega, levanta, anda, caminha. Não seria muito estranho? Eu me sinto grato porque Deus também providenciou a liberdade para nós fazermos escolhas. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu o que? O livre-arbítrio, que é para nós termos a liberdade de fazer escolhas. Só que Adão e Eva, quando Ele os criou, eles poderiam escolher duas coisas: obedecer a Deus ou escolher pecar. O que vocês acham que Adão e Eva escolheu? Eles escolheram pecar. E por causa disso, você e eu também escolhemos pecar. A Bíblia, aqui em Romanos 3:23, fala que todos pecaram. Pecar é tudo que você pensa, que você diz, que você sente ou faz que quebram as leis de Deus. E quando você desobedece aos seus pais, por exemplo, você quebra as leis de Deus. Ou quando você pega uma coisa que não pertence a você, você está pecando. Nós somos pecadores e por isso nós merecemos o castigo de Deus para o pecado, que é ficar separado dele para sempre. Isso é muito triste, mas Deus providenciou uma forma para que os nossos pecados fossem o quê? Perdoados. Qual foi essa forma que Ele escolheu para que nossos pecados fossem perdoados? Ele enviou Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, para este mundo. Ele nasceu como um bebê, cresceu, caminhou, falou e fez coisas que eu e você fazemos, porque Ele era humano também. Mas Jesus era diferente porque Ele também era Deus e Ele nunca pecou. E um dia Jesus levou o castigo que você e eu merecemos e Ele permitiu que homens maus o pregassem numa cruz, onde Ele sofreu, sangrou e morreu. E em 1 Coríntios 15:3 fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E aí eu pergunto para você que escolheu pecar, você quer escolher Jesus aí no seu coração? O que você escolhe? Vamos escolher Jesus ao invés de, como Adão e Eva, escolher pecar? Por quê? Como eu mostrei para vocês aqui, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, talvez você ainda não tenha, os seus pecados perdoados, mas Deus já preparou essa maneira de satisfazer essa sua necessidade, Ele enviou Jesus, é só você escolher Jesus. Em João 6:37 ele fala: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se Ele morreu numa cruz para levar o castigo de todo o pecado, nós devemos o quê? Escolher Ele. Crer significa confiar completamente nele como a única maneira de ter os seus pecados perdoados. Significa reconhecer diante de Deus que você é um pecador e que quer se afastar do pecado com a ajuda do Senhor Jesus. Se você nunca creu em Jesus para ter a vida eterna, a vida que dura para sempre, você pode fazer isso agora, crer em Jesus, que Ele pode salvá-lo.
E aí, você quer escolher Jesus? Quer que ele seja o seu Senhor e Salvador? Então eu vou fazer uma oração aqui e você ora aí também. Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus para morrer ali na cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Senhor, eu confesso que sou pecador, que tenho feito, falado, sentido e pensado coisas que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador, para que eu possa um dia ir morar contigo aí no céu. Querido Espírito Santo, venha habitar dentro de mim, me ajudando a fazer aquilo que é certo. Também te agradeço, Senhor, pelo Senhor suprir todas as minhas necessidades. A necessidade da roupa, do calçado, do alimento, da minha saúde, da minha vida, do ar que eu respiro, tudo que o Senhor tem dado e feito para mim, para a minha família. Eu te agradeço, papai, em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, eu trouxe uma musiquinha aqui, porque, olha só, o nosso versículo tá falando aqui, ó, de Êxodo, capítulo 15, e o versículo 2 está falando que o Senhor é a minha força e a minha canção, ele é a minha salvação. Então, você aí que já tem Jesus no coração, que já pediu para ele entrar no seu coração, então vamos cantar, vamos louvar a ele, agradecer a ele por tudo que ele tem dado para a gente. Então vamos lá, ó, essa musiquinha assim, ó. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é o Senhor, digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Então, ele é digno do nosso amor, do nosso louvor, do nosso agradecimento, porque ele supre todas as nossas necessidades. Assim como ele supriu a necessidade do profeta Elias, tanto lá no riacho de Querite, quanto lá em Sarepta, na casa da viúva. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje sobre a vida de Elias, tá? Mas nós teremos mais episódios falando sobre a vida dele e eu vou ficar aguardando vocês aqui na expectativa, porque, nossa, esse profeta do Senhor tem muita coisa para nos ensinar sobre confiança em Deus, sobre providência divina, e eu espero que assim como eu, tô aqui passando para vocês de forma resumida a vida deles, que vocês pegam aí a Bíblia, ó, no livro lá de 1 Reis, a partir do capítulo 17, e leiam a história desse profeta maravilhoso, a quem Deus ungiu para o quê? Para levar a sua palavra para o povo, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, aperta lá, se inscreve, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo aqui, o YouTube notifique vocês, tá bom? E aí vai lá, curte o nosso canal, comenta o que você achou, o que você faria se você tivesse lá vendo os corvos cuidando de Elias. E compartilha também com aquele seu amiguinho que tá desanimado, achando que nada acontece na vida dele. Mostra para ele que Deus supre todas as nossas necessidades, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Vou ficar aqui te aguardando.